Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Joaquim, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 117 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por M.D. de Magerie. Estamos no meio do capítulo 3 da parte em que o biógrafo fala sobre a doutrina de São Francisco de Sales. Em último lugar, devemos considerar a conformidade com a vontade de Deus nas ocasiões de provação e sofrimento. Então, nesse capítulo, nessa parte, ele está analisando, né, a doutrina de São Francisco de Sales sobre o amor de Deus, né? Então, nas ocasiões de provação e sofrimento, citando aqui o nosso santo. Concentremos-nos, desçamos ao fundo de nossa alma e vejamos que inúmeros bens interiores e exteriores, como também que grande número de castigos internos e externos, destinou a providência em sua alta justiça e misericórdia. Vejamo-los e aceitemo-los nos braços de nosso assentimento, abraçando com amor o que Deus quer, concordando com a sua santíssima vontade, assim na terra como no céu. Sim, Senhor, seja feita a vossa vontade na terra, onde não há prazer sem laivos de dor, rosas sem espinhos, dia sem ocaso, primavera que não recorde o inverno. Na terra, Senhor, onde as consolações são raras e os trabalhos são inúmeros. Ó meu Deus, todavia, seja feita a vossa vontade, tanto na execução dos vossos mandamentos, conselhos e inspirações, que nós devemos aceitar, para que a vossa vontade efetue para nós, em nós e de nós tudo que lhe agrada. Fecha aspas aqui para São Francisco. É necessário que tudo isso seja entendido e posto em prática ao pé da letra. Sim, é preciso que o sofrimento enviado por Deus se torne para nós em um objeto de amor. Se não o podemos conseguir ao primeiro golpe, pelo menos devemos nos encaminhar para isso, não como se fosse um ideal irrealizável, mas como a um fim que, com auxílio e assistência da graça sobrenatural, podemos e devemos atingir. Como então as coisas mudaram de natureza? Sofrer no corpo ou na alma, estar preso ao leito por uma moléstia dolorosa, suportar uma operação cruel, sentir-se atingido na própria pessoa, ou ver-se traído por um amigo, perder o que nos é mais caro no mundo, tudo isso então deixou de ser um mal? Condenaremos o paradoxo admissível dos estoicos, para os quais semelhantes acidentes são coisas indiferentes? Será que as tornamos ou consideramos amáveis? O estoico erra quando afirma
que a dor não é um mal. Como poderá ter razão o cristão quando sustenta, com a aparência de um chocante paradoxo, que a dor é um mal e que, apesar de tudo, podemos e devemos amá-la? Aqui o nosso biógrafo, ele lembra uma coisa extraordinária, né? Ele lembra do estoicismo. O Belloc, no livro As Grandes Heresias, ele faz uma observação muito interessante do estoicismo. Ele diz assim, que o estoicismo é a coisa prática mais próxima do cristianismo que os pagãos conseguiram criar, né? Eu acho que ele usa uma expressão tipo: se não houvesse o catolicismo, a melhor coisa que nós devemos fazer seria sermos estoicos, né? É muito boa a lembrança aqui do Amédée de Margerie, comparar as perspectivas do estoico e a do cristão em relação às coisas dolorosas que a vida nos apresenta, né? O estoico simplesmente pregava a indiferença. Ou seja, o estoico ele teria o mesmo comportamento indiferente, tanto em relação às coisas boas quanto em relação às coisas más. Já é uma coisa muito interessante em relação à gnose, né? No tempo dos estoicos, a gnose já existia, né? A gnose existe desde que o homem é homem, né? E é uma evolução em relação à gnose, porque a gnose considera que o mundo é mau, né? Que o sofrimento é mau, que o sofrimento foi criado por um Deus mau, né? E o estoicismo é um grau acima dessa posição, né? Um grau acima dessa posição, ou seja, o estoico reconhece que o homem, para atingir algum grau de estabilidade, inclusive mental, deve considerar indiferente os males do mundo. E aqui, São Francisco de Sales, expondo a doutrina de sempre da Igreja, diz que nós devemos abraçar, amar as coisas ruins que nos acontecem, né? Pela sua origem. Então, o mal é mal, a dor é dor, o sofrimento é sofrimento. Nós não somos indiferentes, né? Então, ele chama isso de paradoxo, né? Paradoxo. Duas palavras bastam para explicar esse mistério. Ouçamos o que diz o nosso santo. Abre aspas. As penas, consideradas em si mesmas, com certeza que não podem estimar. Porém, atendendo-se à origem, isto é, pela providência e pela vontade divina que as ordena, devemos amá-las infinitamente. Então, a coisa, não é? As penas, não é? Não podemos estimar as penas, não é? Veja, não podemos gostar das penas, mas devemos amá-las infinitamente por causa de sua origem, por causa de onde elas se originaram, que é a providência divina. Fecha aspas para o santo, né?
E tomando a Plínio, o Antigo, em comparação encantadora, da qual, no entanto, não podemos sustentar a exatidão em face da história natural, diz o nosso santo, abre aspas, conta-se que existe na Beócia um rio em cujas águas os peixes parecem de ouro, mas apenas retirados delas tomam a cor natural dos outros peixes. As aflições são também assim, se as consideramos fora da vontade de Deus. Encontramos-lhes a amargura natural. Porém, aquele que as encarar como sendo de agrado divino, vê-as todas de ouro, amáveis, preciosas, a mais não poder ser. Então é uma daquelas comparações que São Francisco de Sales faz com as coisas naturais, né? Baseado no Plínio, o Antigo, né? Que ele diz aqui que muitas delas não têm sustentação frente à ciência, né? A história da natureza. Mas é realmente muito bela essa metáfora, né? Fecha aspas para o nosso santo. Aqui estamos em face do mais alto grau da santa indiferença. E para o nosso grande santo foi a doutrina e a prática durante sua vida. No capítulo antecedente já insistimos bastante sobre esse ponto. Dispensamos-nos, pois, de voltar ao mesmo assunto. Então, a palavra indiferença é comum entre São Francisco de Sales e os estoicos. Por isso essa parte aqui que o biógrafo acrescenta é muito interessante, né? Do ponto de vista do entendimento que nós devemos ter em relação a essa palavra em São Francisco de Sales e nos estoicos, né? O grande mestre da vida espiritual, depois de falar do grande empreendimento da vida cristã e dos progressos no caminho da perfeição, adverte-nos de que nós nos devemos revestir de uma coragem tranquila e serena, afastando de nosso espírito as preocupações presunçosas que se transformam em desfalecimentos da vontade quando os triunfos se fazem esperar. Com admirável precisão de termos e extraordinária segurança de doutrina, expõe a teoria da santa indiferença, que devemos pôr em tudo que diz respeito ao progresso espiritual e à emenda das faltas. Largo trecho do capítulo 7º do livro 9º do Tratado do Amor de Deus nos instruirá sobre essa delicada matéria. Abre aspas. Ordena-nos o Senhor que ponhamos todo o empenho em adquirir virtudes, não desprezando nenhum meio para realizar esse intento. Mas, desde que tenhamos semeado e regado, tenhamos de convencer-nos de que só a Deus pertence o frutificar das plantas das nossas boas inclinações e hábitos. Devemos, portanto, esperar da sua divina providência o fruto dos nossos desejos e trabalhos. Se não verificamos em nós o adiamento, o progresso que quiséramos ter na vida devota, não devemos perturbar-nos, mas conservar-nos em paz, perseverar no bom propósito, de modo que o sossego reine sempre em nossos corações. Cumpre-nos cultivar cuidadosamente a nossa alma e, com esse intuito, ocupar-nos fielmente dela. Mas enquanto a abundância da colheita, mas quanto à abundância da colheita, deixemo-la ao cuidado de nosso Senhor. O lavrador não pode ser culpado se o ano for de fome, mas merece ser repreendido se mal lavrou ou não soube utilizar as terras. Não nos inquietemos por nos encontrarmos sempre
noviços no exercício das virtudes. No mosteiro da vida devota, cada um deve considerar-se sempre noviço e toda a vida destinado à aprovação. E até o sinal mais evidente de sermos não só noviços, mas até dignos de sermos reprovados e expulsos, é o termo-nos em conta de professos. Mas, na verdade, dir-me-á alguém, se eu conheço que é por minha culpa que me atraso em virtudes, como deixarei de me entristecer e inquietar? Já o disse na introdução à vida devota, mas de boa vontade o repito, porque não é demais insistir nesse ponto. Devemos entristecer-nos pelas faltas cometidas, ter um arrependimento verdadeiro, firme, constante, mas tranquilo. Nunca devemos abrigar em nosso espírito nem turbulentas inquietações, nem desânimos exagerados. Conheces que esse teu atraso no caminho da perfeição é proveniente da tua culpa? Humilha-te, pois, diante de Deus, implora a sua misericórdia. Prostra-te diante da face de sua bondade e pede-lhe perdão. Confessa-lhe o teu erro e roga-lhe mercê por meio de teu confessor, para receberes absolvição. Feito isto, tranquiliza-te e, aborrecendo a ofensa, abraça amorosamente a tua abjeção com a demora do teu adiantamento no bem. Fecha aspas para o nosso santo, né? Tal é o nível, sempre em ascensão, a que o divino amor eleva a alma humana. Detenhamo-nos por um momento ante a fisionomia e a disposição habitual que ele lhe confere. Eis aqui um mistério admirável da vida interior. Esse caminho sublime é realmente via regia sanctae crucis, a estrada real da Santa Cruz. E nenhuma alma atravessa provações mais rudes e muitas vezes mais prolongadas do que as que estão ligadas a esse período da vida espiritual. Ora, são pensamentos trágicos e ideias tenebrosas acerca do futuro, quais o santo experimentou nos verdes anos da mocidade. Debalde, a esperança cristã e a razão esclarecida repelem esses temores, que se condensam na alma e a enchem de verdadeiro pavor. Ora, é a tentação de desfalecimentos à vista da aparente esterilidade dos esforços para o bem. Ora é a tentação, ora é a privação de toda consolação. Nenhum gosto por nenhum dos deveres que se encadeiam uns aos outros em seus dias. A alma grita por Deus e Deus não lhe responde, parece não a ouvir. Então aqui ele dá também uma coisa interessante, né? Que é um exemplo da privação de toda consolação. Então a gente acha, quando a gente fala de consolação, né? Que a gente tem uma ideia de consolação dos santos, né? Que é uma ideia de êxtase, né? Consolação está ligada a êxtases, grandes ou pequenos, né? A visões, né? E veja só que coisa interessante que são as consolações na nossa vida normal, né? Veja o que a falta dessa consolação causa no ser humano, né? Então, privação de toda consolação. Nenhum gosto por nenhum dos deveres, que se encadeiam uns aos outros em seus dias. Então, a falta de consolação na vida normal, de uma pessoa normal, ela se expressa assim, por exemplo. Nenhum gosto por nenhum dos deveres. Então,
Quando a gente não tem esse desgosto pelos deveres, não é? Pelas nossas orações, pela nossa disciplina diária, isso significa que nós não temos isso por consolação de Deus. Não é coisa extraordinária. Não é coisa extraordinária. Quando a nossa disciplina diária, o cumprimento dos nossos deveres diários nos pesa, isso é falta de consolação. A alma grita por Deus e Deus não lhe responde, parece não a ouvir. A alma sente-se numa terra sem água, crestada por um sol sem luz, agitada pelos ventos do deserto. É o tempo da aridez espiritual e das provações interiores. Santa Teresa de Jesus, durante 10 anos, conheceu todas essas amarguras e provações. É então que resplandece, em toda a sua beleza sobrenatural, o mérito da união que prende a vontade humana à vontade divina. A alma não conhece nem sabe para onde Deus a leva. Basta-lhe saber que é conduzida pelo Senhor. Tem uma história da Santa Teresa de Jesus, né? Em que nas suas orações diárias, ela chega então na capela para rezar e ela não tem a menor vontade de rezar. Não tem ânimo para rezar, né? Suas orações normais. Então, ao invés dela sair da capela, começar a chorar, se desesperar, ela fica na capela e começa a contar os tijolos, né, das paredes da capela. Ela não reza, ela não consegue rezar, mas ela fica na capela contando os tijolos durante todo o tempo em que ela se dedicaria à oração, né? Abre aspas. A alma, por vezes, está tão oprimida por íntimos pesares que todas as faculdades e potências se ressentem desse abatimento, por não haver nada que a alivie, e com a impressão e a apreensão de tudo que a magoa. Então, como seu Salvador, começa a inquietar-se, a temer e deixar-se desfalecer e dominar por uma tristeza semelhante à dos moribundos, podendo exclamar: a minha alma está triste até a morte. Isso é uma frase dos Salmos. Um dos salmos que é usado nos missais para preparação para a comunhão, né? A minha alma está triste até a morte. E com todas as veras de sua alma deseja, pede, implora que, se for possível, passe dela esse cálice, não permanecendo mais do que a última e suprema extremidade do espírito, a unir-se ao coração e ao beneplácito divino, a dizer com mais singelo consentimento: ó Pai eterno, todavia não seja a minha vontade que se faça, mas sim a vossa. A alegria que está acostumada a experimentar quando combatia sob as vistas de Deus lhe foi tirada por completo. A alma já não sabe mais se Deus a ama, e nisso está a provação mais terrível e mais angustiosa. Às vezes também acontece que, não recebendo nós nenhuma consolação nos exercícios do amor sagrado, somos como o cantor surdo. Não ouvimos a própria voz, nem podemos gozar da suavidade do nosso canto. E sentimos-nos ainda, além disso, com a alma opressa de 1000 temores, perturbada por 1000 tumultos que o inimigo arma em volta do nosso coração, sugerindo-nos a ideia de que talvez não sejamos mais agradáveis ao nosso Mestre, e que o nosso amor seja inútil ou vão e falso, por não nos trazer nenhuma consolação. Com certeza a fé, que permanece na parte superior do nosso espírito, assegura-nos
que essa perturbação há de acabar e que havemos de repousar um dia. Mas a confusão, o alarido, que o inimigo levanta no resto da alma, na razão inferior, impede que os avisos e as demonstrações de fé sejam escutados. E então a nossa imaginação apresenta-se esse triste presságio. Ai de mim, que jamais serei feliz. Tanto mais a tempestade interior aumenta. Aqui, fecha aspas para o santo. Aqui, esse livro tem um problema de aspas aqui terrível. A gente não sabe quando acaba a citação aqui do... Tem um problema de revisão aqui, né? Como sempre tem nessas editoras aqui do Brasil, né? Então fecha aspas porque tem aqui. Tanto mais a tempestade interior aumenta, obscurece e desola a alma, que cai debaixo do seu poder, tanto mais é necessário robustecer a confiança em Deus. Semelhante exigência acarretaria um impossível. Se o nosso santo autor tomasse aqui, por confiança, uma inclinação, um gosto sensível, que o coração experimentasse. Então, confiança, essa palavra aqui usada, né? Nós devemos manter a confiança nessa secura espiritual, né? Não significa, né, uma inclinação, um gesto sensível que o coração experimentasse. Ele, porém, entende outra coisa, e coisa muito maior. Entende uma virtude, um ato de fé, que é preciso fazer, mesmo quando não se pode fazer. Tanto é assim que, falando às suas filhas da visitação, lhes diz, abre aspas, se praticardes esses atos sem gosto e sem satisfação, nosso Senhor mais ainda as ama. Se receais que isso seja apenas de boca, tranquilizai-vos, vossa boca não pronunciará uma só palavra se o coração não o quiser. Fecha aspas. Então aqui ele dá o tom, né, do que significa essa confiança, né? Essa confiança é uma virtude. Virtude vem da palavra virtus, do latim, que significa força. Força. Força, empurrão, né? Força física, né? Força aqui, força da alma. Mas é uma força. Para nós praticarmos uma virtude, nós precisamos fazer força. Nós precisamos mover músculos, né? Aqui da alma. Né? Ou seja, é um ato de fé que é preciso fazer, mesmo quando não se pode fazer. É preciso fazer com as partes superiores da alma, mesmo que as partes inferiores não consigam fazer. Não é? Voltamos ao biógrafo. É com essa importante condição que a alma banirá a inquietação e a tristeza. Deve entender-se que o santo se refere à má tristeza, que acompanha a inquietação e a aumenta. Dois funestos estados de ânimo que fazem parar todo o progresso nas virtudes. Aqui, essa parte é a parte mais alta da mística católica. Né? Ela atinge esse ápice quando justamente a mística comenta, São Francisco, que é um mestre nessa área, né? Comenta, e aqui fica muito mais claro, né? O que é inclinação do coração, inclinação natural, gosto, com a força interior mais alta, que é indiferente a essas inclinações do coração, a santa indiferença, né?
E com as partes superiores, ela comanda as ações. Mesmo que nenhuma parte inferior da nossa alma queira essas ações, deseje essas ações, ou goste dessas ações. Né? São Francisco de Sales move a ambos uma guerra sem tréguas. A má tristeza, né? a inquietação. Né? Uma guerra sem tréguas, que podemos dizer constitui o fundo de sua introdução à vida devota. Abre aspas. A inquietação é o maior mal que pode vir à alma, exceto o pecado. Olha como é que ele classifica, hein? A inquietação é o maior mal que pode vir à alma, exceto o pecado. Assim como as sedições e perturbações internas de uma república a arruinam inteiramente e a impedem de resistir ao estrangeiro, assim também o nosso coração, estando perturbado e inquieto em si mesmo, perde toda a força para conservar as virtudes que tinha adquirido e os meios de resistir às perturbações do inimigo, que então emprega toda a diligência por pescar, como se diz, em águas turvas. A má tristeza perturba a alma e a põe em desassossego, causa temores desordenados, desgosta o coração, atormenta e oprime o cérebro, priva a alma de conselho, de resolução, de juízo e de coragem, e abate-lhes as forças. Em uma palavra, é como o inverno rigoroso, que consome toda a formosura da terra e entorpece os animais, porque priva a alma de toda a suavidade e a torna como tolhida e impossibilitada em todas as suas faculdades. Fecha aspas. Essa descrição tão viva e tão penetrante é seguida de um verdadeiro estudo em que indica pormenorizadamente os remédios e os preventivos contra esta doença moral. O que ainda subsiste depois do emprego da meditação indicada será uma provação que se deve sofrer pacientemente até a hora radiosa da libertação, que virá mais cedo ou mais tarde. E durante a expectativa desse feliz momento, a alma desapegada de si mesma e de tudo o que não é Deus permanecerá tranquila e alegre, porque sua paz e sua alegria não são sentimentos que vão e voltam, conforme sopram os ventos, mas sim virtude e fruto do amor divino. Então, tranquilidade e alegria, paz e alegria, né, são virtudes na doutrina cristã. São coisas que a gente obtém com a nossa força. Não é um estado que é proporcionado pelo ambiente, ou pelos bens que nós temos, ou pelas pessoas que nos rodeiam. Né? É uma virtude interna, é uma força interna que a alma tem de conseguir essas duas coisas, paz e alegria, independente de tudo que acontece, de todos os acontecimentos, as pessoas, né? As situações. E a maravilha é que esse desprendimento de todas as criaturas, porque independe delas, né? Produz a perfeição do devotamento e do amor para com todas as criaturas. Desprender-se das criaturas produz o amor para com todas as criaturas. O sol vaporiza as águas dos mares e dos rios, refresca a terra, absorvendo toda a humanidade. Mas essas águas condensadas nas regiões mais altas da atmosfera descem sobre o solo e o fecundam. Assim é o amor de Deus. Deus quer e toma para si todo o coração do homem. Depois de o ter enchido e dilatado com seu amor, ele o entorna todo inteiro sobre a humanidade,
com os tesouros imensos de que o enriqueceu. O fato aí está, vivo, palpável e esplêndido. São Francisco de Sales, bem o sabemos, depois de o haver revelado em uma página eloquente, exprimiu o desejo de que algum servo de Deus escrevesse um livro sobre este admirável assunto. Não sabia que sua própria vida, dia a dia, era um verdadeiro tratado prático do amor de Deus. Os santos são assim, por humildade, se desconhecem a si mesmos. Fim do capítulo 3. Né? Aqui, essa última frase é muito interessante. Os santos são assim, por humildade se desconhecem a si mesmos. Tem uma anedota real que aconteceu com o Santo Afonso Maria de Ligório. Diz que ele, velhinho, com aquela doença degenerativa que ele tinha, né? Tinha uma doença degenerativa dos ossos que forçava toda essa parte aqui do pescoço e da cabeça se curvar, né? Então ele, velhinho, já estava todo curvo, assim, com o queixo aqui no peito, né? E tinha um religioso da ordem que ele fundou, né? Dos redentoristas, né? Que estava lendo para ele um livro. Esse livro era um livro que ele tinha escrito, Glórias de Maria, que é um livro extraordinário sobre a Virgem Santíssima, né? Então ele estava lendo e tal. Aí o São Francisco para e fala assim: nossa, mas que livro maravilhoso, que coisa mais linda. E pergunta a esse monge o autor daquele livro. Ele fala assim: Padre Afonso, o senhor próprio é que escreveu esse livro. Então a humildade chega a tal grau, né, nesses casos, né, de que ele esquece simplesmente o que ele fez, né? A humildade chega a tal grau, né, que o santo simplesmente esquece as suas obras, né? Porque ele realmente não reconhece que é obra dele, né, mas que é obra de Deus, né? Tá certo? Então vamos terminar a leitura de hoje aqui nessa página aqui, no final do capítulo 3, né? Página 124, né? Em que essa leitura de hoje traz a parte mais elevada, né, da mística católica, né? Quando fala das securas espirituais, né? E aí que muito pouca coisa se tem para falar sobre as consolações, né? Quer dizer, em relação às securas, né? Porque as consolações são por si mesmas explicativas, né? Por si mesmas compreensíveis, né? Por si mesmas deleitáveis, né? O problema são as securas, né? Os manuais, os santos que escreveram sobre isso, eles dedicam muito tempo por esse assunto, né? Porque exatamente aí nas securas, né, que todo o complexo da alma humana é estressado ao máximo, né? E toda a virtude, quer dizer, a força da fé e das potências superiores da alma se revelam, né? E por isso que é tão importante isto no progresso espiritual, né? Como que determinada alma suporta, né,
esse teste que Deus faz, né? Essa fase, né? Que passam os santos, né? As almas amadas por Deus, né? Só as almas amadas por Deus passam por isso, né? Só. Porque as que não são amadas por Ele, que não o amam, muitas vezes ele simplesmente se silencia em relação a essas almas, né? O silêncio de Deus, né? A essas ele não dedica nenhum tipo de, ele não testa, ele não faz teste com essas almas, né? Elas já estão perdidas. E então ele só faz as almas amadas por ele, que o amam, só essas que passam por esses testes, né? E esse é o ápice realmente da vida espiritual, né? Então, pergunto aí a vocês se há algum comentário ou alguma pergunta sobre essa leitura de hoje. Pessoal, o que seria uma preocupação presunçosa? Olha, eu só posso dar um entendimento muito parco sobre isso, né? É toda preocupação que você... Preocupação você tem com algum problema que você está passando, né? Ou com alguma situação, enfim. Eu acho que a presunção aparece quando, no meio desse problema, no meio dessa preocupação, você põe toda a sua esperança nas suas próprias forças. Desconhece a ação de Deus. Não só no problema que você está enfrentando, que é a vontade de Deus que você enfrente, não só nesse aspecto, mas também no aspecto de que você vai sair disso, vai resolver a situação sem considerar Deus, sem considerar que Ele é que vai te ajudar a sair dessa situação. Você tem que pedir a Ele a força para sair dessa situação, não é? Então, é acreditar nas próprias forças em relação à solução dessa preocupação. Pensou que é exatamente isso, né? Quer dizer, não se colocar na mão de Deus em todas as situações para resolver os problemas, os mais práticos possíveis, né? É uma espécie de esquecimento de Deus. Quer dizer, você está numa situação, preocupado com certa situação, e você tem a impressão de que Deus não vai... Ele não está vendo essa situação e é você que tem que resolver isso. E você então se separa de Deus, né? Nesse momento você se separa de Deus. Você não considera Ele como uma variável na equação da sua preocupação. E aí você tenta resolver com suas próprias forças, sem pedir o auxílio e sem reparar que aquela situação que você está vivendo pode ser inclusive uma que Deus te colocou para ver o seu comportamento. Exatamente isso, né? Não é só nos santos que as almas escolhidas, né, dele, que ele age assim, é com todo mundo, né? É conosco, né? Enfim, nós podemos dar vários exemplos, né? Todo mundo aí preocupado com tudo, né? Preocupado com a situação do mundo, preocupado com as coisas que vão nos afetar ou que não vão nos afetar, preocupado com ai meu Deus, tem gente querendo dominar o mundo, tem gente querendo pôr chip no meu corpo, tem gente querendo matar todo mundo, tem gente querendo, enfim. Então vamos resolver isso por nós mesmos. Não vai, né? Ana Paula ou Márcio levantaram a mão aí.
Oi, professor, sou eu agora. Opa! Essa questão do presunçoso aí me passa aquela impressão de ser aquela pessoa que pensa assim: sem mim o mundo não gira, nada acontece. Ele se Exatamente. coloca no lugar de Deus, né? Certamente. Eu conheço muita gente assim. Isso leva a um ativismo danado, né? Esquece. Eu muitas vezes sou assim, né? Assim, eu conheço muita gente, inclusive eu, né? Assim, a gente esquece, né? A gente esquece. E é exatamente, o ativismo, ele nasce daí. Ou seja, não sei se falhou aí para vocês. Uma breve falhada. Deu um problema aqui na internet. Mas eu conheço muita gente assim, eu dizia, inclusive eu sou muitas vezes assim, né? E você tocou no ponto, você foi exatamente preciso nisso. Isso leva ao ativismo, né? O ativismo é aquele negócio que assim, se eu não fizer isso agora, ninguém vai fazer. E se ninguém fizer, o trem vai degringolar. Então é só eu aqui, o rei da cocada preta, que vou ter que fazer. Entendeu? Então assim, e se eu não fizer, bicho, aí acabou. Não vai acontecer, o mundo vai acabar, o fulano não vai ser eleito, o ciclano não vai. Enfim, é aquele negócio. Né? E se o outro. Se acontecer isso, aí o mundo vai gerar. Então, essas pessoas que acham que são o centro do mundo, são os presunçosos. Né? Eles esqueceram de Deus. Né? Eles não têm a menor ideia de Deus comandando o mundo. Porque Deus comanda o mundo. Deus comanda os acontecimentos. Deus é o vetor da história do homem em todas as situações, em todos os períodos históricos. Né? Então, não só da história do mundo, como da história pessoal de cada um. Se a gente olhar para trás com honestidade na nossa vida, nós vamos ver em vários lugares, em várias épocas da nossa vida, o dedo de Deus, o dedo de Nossa Senhora. Evitando que a gente fizesse mais bobagem ainda do que a gente fez, né? Enfim, é só meditar um pouquinho da nossa vida, né? Essas pessoas que acham que, como você próprio disse, né? Sem elas o mundo não gira. E se elas não tomarem a frente para alguma coisa, as coisas não vão se resolver. Né? Então, essa é a característica externa da presunção. Externa da presunção. Toda a confusão do mundo, né, Márcio? Se você imaginar, ela nasce disso, né? As pessoas querendo participar de umas coisas para as quais elas não foram chamadas, né? De novo, aquela história da vocação, né? Você tem uma vocação para fazer alguma coisa, faça isso. Não faça outras coisas. Outras coisas não têm vocação. Por mais miserável que seja o seu trabalho, né? A questão do monge, né? Vai lavar prato na cozinha do mosteiro. Vai ser porteiro do mosteiro. Então, é a vocação. Não queira ser prior, né? Não queira ser prior. Exatamente. E ainda infernizam a vida de quem não tem nada a ver com aquela história, né? Exatamente. Morre todo mundo para colocar aquilo ali, quer a pessoa queira ou possa ou deva fazer aquilo ou não, né? E às vezes a pessoa tem habilidades naturais para desorganizar um sistema todo, né? Às vezes ela fala bem, às vezes ela convence as pessoas de que ela realmente é o cara para resolver o problema. Então, ainda mistura isso com as habilidades naturais que as pessoas têm de enganar os outros, né? Exato. Uma tristeza. Bom, se ninguém quiser acrescentar mais nada, eu queria ver com o senhor também a questão que ele colocou ali no livro, está escrito paz e alegria. É uma coisa que normalmente eu desejo às pessoas nos aniversários delas, aquelas mensagens de WhatsApp, né? Põe aquele bichinho soprando uma língua de sogra e tudo mais, eu ponho paz e alegria no seu dia, que é uma coisa que eu gosto demais, é justamente isso, paz, e sem paz eu consigo ter também alegria, e tendo alegria eu tenho paz. Eu não sei se é dos nossos tempos isso, se é uma coisa meio aburguesada,
sei lá, às vezes as pessoas ficam incomodadas com a alegria dos outros, pelo menos com a vida assim, menos tensa, menos estressada, menos preocupada, e tem isso um pouco a ver com esse ativismo também, com a pessoa pensa, como eu tô aqui preocupado, tô aqui cheio de coisa para fazer, e esse sujeito trabalhando, com essa cara feliz. Eu já tive gente que já no meu local de serviço falou assim, tem cara, por que você chega no trabalho rindo, feliz, cumprimentando todo mundo? Eu falo assim, olha, mas eu deixo meus problemas todos do lado de fora do trabalho, e aqui agora é o meu trabalho, eu trabalho com alegria, tranquilo, porque eu acho que se eu trabalho, isso é coisa inclusive que as pessoas veem em organização e métodos, né? Quem já teve essa matéria aí, não sei se tem, acho que até engenharia tem, né? Tem. Eu tive na mecânica no Cefet. Tem. O trabalhador, quando ele trabalha psicologicamente estável e fisicamente mais ou menos descansado, pelo menos, ele rende melhor. Claro. Então é uma coisa que eu expliquei também às pessoas. Além do mais, tem isso, tem esse fato, né? Da mesma forma que eu largo os aborrecimentos do trabalho lá de fora, eu chego em casa, é outra história. Então eu não sei o que é isso que incomoda as pessoas. Não é questão de ver isso em mim, porque eu também tenho os meus momentos assim, meio de aflição, de tristeza, de melancolia, etc. Mas a gente vê que outras pessoas se incomodam com os outros. Eu não sei se é uma mentalidade moderna, a mentalidade burguesa, porque muitas vezes as pessoas falam, mas o cara do campo, ele é muito sério e aspecto grave. Não, ele tá... Às vezes as pessoas confundem uma pessoa em estado calmo, meditativo, pensando na vida, com uma pessoa preocupada, que realmente o pessoal do campo não chega a ser tão preocupado assim igual o pessoal da cidade. E aí eu creio que às vezes tem um pouco também a ver com essa coisa, essa falta de entrega também nas mãos de Deus, e é por isso que torna a pessoa preocupada, muito agitada, muito presunçosa, como o senhor disse. Se eu quiser acrescentar algo a isso aí para... Não, isso é sensacional. Nossa, isso aí a gente podia conversar muito tempo. É uma coisa curiosa, né? A pessoa tranquila e alegre, ela incomoda as outras pessoas, porque as outras pessoas, elas estão tratando de problemas que, no ponto de vista delas, são gravíssimos. E elas, quando veio uma pessoa tranquila e alegre, elas sentem que essa pessoa primeiro, não está vendo a gravidade do problema na sua frente, que ela vê, né? E outra, está desprezando o desespero do cara que está do lado. Então elas se sentem ofendidas, realmente ofendidas. Eu tenho um caso muito interessante, né? É quase que uma piada, mas aconteceu comigo. Uma certa época tinha um aluno meu de pós-graduação. Ele estava muito preocupado com o trabalho dele de mestrado, e certo dia eu cheguei 7 e pouquinho no laboratório em que esse aluno estava, e eu não sabia. Ele tinha passado a noite lá tentando resolver um problema com a dissertação de mestrado dele, um programa de computador que não dava certo e tal. E eu cheguei, eu não sabia. E eu cheguei no laboratório e dei bom dia para ele. Deve ter sido um bom dia assim, alegre, um bom dia expansivo, né? E ele olhou para mim e falou assim: por quê? Olha, eu dei um bom dia para ele, ele estava me perguntando por quê. Porque ele se irritou com o meu bom dia. Eu achei muito engraçado. Eu falei, não, cara, pode ficar tranquilo, fica aí, resolve aí, trabalha aí e sai. Porque é irritante, né? Foi irritante para ele, que ele tendo passado a noite lá trabalhando, eu chego e dei bom dia para ele, né? Assim, isso acontece, quer dizer, E veja, você colocou um aspecto muito interessante que a gente pode ver, né? Que essa alegria, essa paz é uma força, é uma virtude, porque ela demanda que você separe as coisas, né? Que um problema prático da sua vida não influencie na sua tranquilidade,
e na sua paz interior, na sua alegria. Então, é uma força que você tem que fazer, porque se você se deixar levar, você se torna também essa pessoa intranquila e triste, né? A má tristeza é exatamente essa tristeza que você deixa que ela te invada a partir de fora. Então você tem que barrar isso com força. Por isso é virtude. Você tem que se esforçar para continuar tranquilo e continuar alegre, né? E essa alegria não é uma alegria forjada, não é uma alegria de boteco, não é uma alegria de festa, é uma alegria permanente. É uma alegria que te faz disposto permanentemente a acolher pessoas, a conviver com pessoas que pensam diferente de você, E mais só uma última observação das coisas que você falou que me chamou a atenção, que é o seguinte, o camponês, né? Você veja, o camponês, mesmo que, digamos assim, mesmo que o camponês não seja católico, né? Mesmo que ele não tenha fé, mesmo que seja um homem que não está ligado muito à fé, né? É difícil achar um camponês que não seja católico, de alguma forma, né? É muito difícil, inclusive nos tempos que correm. Mas, digamos que ele não seja, né? O camponês, ele tem uma experiência de submissão que nós aqui na cidade não temos, né? O camponês, por mais que ele não acredite em Deus, ele está submetido à natureza. Ele sabe que ele não consegue se livrar da natureza. Como é que a natureza se apresenta ao camponês, né? Através das 4 estações do ano. Através das estações de plantio, através das estações de chuva, através das geadas, através das quebras de plantações dele, ou da plantação de um ano que seja extraordinário em termos de produção. Então, o camponês, por mais que ele não considere isso como proveniente de Deus, ele está sob o domínio, ele tá submisso. Ele sabe que ele não pode resolver tudo por conta e risco dele. Tem fatores que escapam ao seu controle. E isso já é uma grande lição que ele tem. Então, o camponês, se ele não tiver mesmo nenhuma fé, a realidade impõe a ele limites que às vezes a gente não sente na cidade grande, né? A gente não sente esses limites. Então, para nós pode estar chovendo, frio, etc, etc, que a gente vai no supermercado, a gente compra as hortaliças, a gente compra as frutas, a gente acha até que frango dá em supermercado já congelado, né? A gente compra o ovo, a gente compra tudo. Agora o camponês não. O camponês tem que prever, tem que fazer provisões, tem que considerar todas as quebras naturais que acontecem, né? Então ele é submisso. Nós não somos submissos a nada, que dirá Deus. Então, essa parte da atividade do camponês, né, é que talvez não mantenha com os pés na terra, né, que evite que ele se preocupe com coisas muito extraordinárias, além daquilo que ele faz, né? Que é daquilo que ele faz que vem o sustento dele, né? Enfim, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, Márcio. A submissão à natureza. Sim, é por isso que eu até disse que um pouco dessa mentalidade ela é aburguesada no sentido, não no sentido marxista, no sentido do habitante da cidade, especial da cidade grande, porque ele exatamente isso, ele acha que basta o esforço dele, porque afinal de contas, né, como o senhor disse, o frango brota no açougue, frigorífico lá. Já congelado. Né? Já congelado, muitas vezes já está cortado. Defumado. Isso. Já compro o frango defumado.
E é uma coisa que a gente vê que influencia mesmo a atitude da pessoa, exatamente nessa... Todo mundo carrancudo. É como meus parentes, quando eles vieram aqui para Belo Horizonte, né? Eles falam, a minha avó mesmo falava, nossa, o povo aqui, e outras pessoas também, né? Que vieram de outros, inclusive de outros estados. Nossa, o pessoal carrancudo, não mete medo na gente, dá até medo de cumprimentar. Tem uns que até, como o senhor disse, né? Você dá um bom dia do outro lado da rua, ele passa você, um te olhando, tipo, por quê? O que você tá querendo comigo? Que intenção que você tem? Tá me enxergando coisas. Não, eu só queria ser uma pessoa gentil, assim, sei lá, tô tratando como um semelhante, né? E essa coisa. Esqueci que eu ia falar, mas essa coisa do. Professor, esqueci. Não, veja uma coisa interessante. E veja uma coisa interessante, Márcio. A cidade grande hoje, ela é muito diferente da cidade medieval, né? A cidade medieval, ela era uma mistura de cidade e campo. Não havia uma divisão clara na cidade medieval entre o centro urbano e a parte agrícola da cidade, né? Então, mesmo na cidade, antigamente, as pessoas estavam no campo. Hoje a cidade cresceu tanto que o campo se afastou, né? Então nós não temos mesmo contato. Nós não... Quer dizer, uma coisa tão simples para o homem antigo e para o camponês hoje, né? É olhar para o céu, né? À noite, por exemplo. Olhar as fases da lua, não é? Ninguém sabe a fase da lua hoje. Nós não olhamos para a lua. Nós nem vemos que a lua, né? Que são as estrelas, as constelações. Então, e mesmo o Sol, né? Quem é que observa, por exemplo, o movimento do Sol ao longo do ano, né? Como é que ele bamboleia, né? Ao longo do ano. Como é que ele nasce num lugar, numa época do ano, e nasce em outro lugar na outra época. Nós não observamos mais nenhum tipo de movimento natural, né? Então, a vida moderna nos isola da natureza completamente, né? Então, só nesse aspecto, né, do camponês, isso causa um problema, né? Isso causa um problema, assim, um problema de desconexão. E por isso só o camponês é diferente mesmo, né? Sobretudo o nosso camponês, né? O roceiro mineiro, né? O jeito dele encarar a vida, o jeito de contar a história, o jeito de cantar música, o jeito de se alegrar, o jeito de... Enfim, né? É muito curioso isso. Agora, é isso, né? Submissão a Deus, que nós não temos mais ideia, né? Envolvido com essa confusão toda do mundo, né? E é claro, hoje existem instrumentos que nos afastam da natureza, muito mais eficientes, né? Hoje as redes sociais, por exemplo, são uma realidade concreta para muita gente e elas não têm realidade alguma, né? É uma substituição da praça pública, né? Que hoje são as redes sociais, mas elas não têm existência, né? Ela é uma coisa fictícia, né? E assim por diante, né? Por diante. Mas, professor... Sim. Porque o senhor contando essa história do aluno aí, eu fiquei pensando o seguinte também, que o senhor falou que a gente não observa a natureza, a gente não observa o sol, né, o bamboleio do sol, como disse o senhor, mas a gente não observa nem a gente mesmo. Porque, vou falar uma coisa para o senhor, uma pessoa, acho que na ordem dominicana mesmo, que era proibida a penitência de privação de sono, porque uma pessoa em privação de sono, uma pessoa com fome, ela vai ficar irritada, né? E assim, hoje em dia, olha como que as pessoas fazem. Elas viram à noite no computador, por exemplo, depois enche a cara de energético. Ou toma café o dia inteiro. Porque não então, assim,
Não aguenta. Não aguenta. Exatamente. Então, assim, as pessoas, a gente desaprendeu foi tudo mesmo. Porque a gente quer agir igual, nenhum de nós São João Maria Vianney, né? Conseguia ficar sem comer, conseguia ficar sem dormir. São Pedro de Alcântara também, né? Pois é, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque afinal de contas, nós somos seres humanos que temos que cuidar o invólucro da nossa alma, o nosso corpo, a gente tem que respeitá-lo também nesse sentido, né? Tá até lá no se a gente for fazer, quando a gente faz o exame de consciência, você não pode, é um pecado você atentar contra a sua saúde. Claro. Então, e as pessoas hoje em dia, elas passam por cima disso tudo, né? Ouvem música numa altura que é impossível de se conversar. Então, assim, se a gente faz um paralelo entre o homem lá do campo, né, como diz o senhor, um camponês lá, ele respeita os ciclos até dele mesmo. Então, assim, ele levanta muito cedo, mas ele dorme cedo também. Isso, né? Então, ele não come até tarde. Então, ele almoça às 10 horas e janta às 4. Isso. É simples. E ele faz um exercício físico, ele toca as galinhas dele, ele capina a horta dele. Então a gente foi abandonando isso tudo. Né? Isso, eu acho que isso também não pode, porque esse aluno do senhor lá, o que ele fez? Ele ultrapassou os limites dele, passando a noite num laboratório, tentando resolver um problema quando ele tinha que estar dormindo. Né? E aí, então, ele vai ficar nervoso mesmo. Né? Vai. O que o Márcio falou aí? Não, você está coberto de razão. Quando eu falo ciclos da natureza, que a gente não observa os ciclos da natureza, Ana Paula, eu quero dizer, inclusive, os ciclos da nossa própria natureza, do corpo humano, né? Os ciclos de cansaço, ciclos de descanso, ciclo de fome, ciclo de ansiedade, ciclo de tudo. A natureza, ela se afastou de nós, né? Nós nos afastamos da natureza, inclusive da nossa própria, né? Mas diga, Márcio, você falou alguma coisa aí que eu não... Professor, é o seguinte, a questão da inquietação, que também foi colocada ali, a inquietação, ela pode vir de dentro, mas ela também é induzida nesse tipo de vida que a maior parte das pessoas leva, com luz artificial à noite, excesso de ruído, excesso de estímulo sensorial, em suma, além de suas preocupações presunçosas, né? Não sei se o suficiente já foi dito aqui, caso eu queira acrescentar algo. E também outra coisa que foi dito ali, que uma parte interessante da leitura, que falava que os santos, assim, a conclusão que eu tirei, um santo ele nem desconfia que ele é santo, né? Não. E são aquelas coisas, né? Os que presumem ser santos não são, e aqueles que são nem desconfiam que são. É igual aquela história, por exemplo, que outro dia eu estava falando com alguém, você olha, uma moça feia acha que é bonita, e a encantadora ela nem desconfia que ela é isso. Né? Ou seja, a beleza da alma para Deus, essa santidade, né? É um pouco isso. Né? Por isso que a piedade, a humildade são coisas imperceptíveis. Elas, quer dizer, imperceptíveis para a massa, né? Só um cara muito observador que percebe que uma pessoa é piedosa, porque ele é piedoso tão naturalmente e humilde tão naturalmente que isso faz parte de um caráter agradável dele. Uma pessoa piedosa é uma pessoa agradável, é uma pessoa respeitosa. O humilde também é a mesma coisa. Enfim, todos os santos, em vida, muitos deles disseram, né? Eles não consideravam de jeito nenhum a si mesmo como santos. Claro que não, né? A Cristina levantou a mão. O assunto já rodou e eu estou achando muito agradável. Eu ia salvar aqui o trabalhador urbano, falando de dois que são sempre felizes.
o do campo também, mas aqui é o trabalhador da construção civil e os lixeiros, que é muito interessante a disposição. E o da construção civil, a gente pensa assim, acorda muito cedo, faz a cesta, almoça, faz a cesta e volta para casa. A vida inteira eu fui cercada de construção o tempo inteiro, porque a nossa cidade é assim, né? E eu falo que a vida inteira a gente viu o trabalhador da construção civil cantando, rindo, assobiando, gritando. E uma coisa curiosa, eu morava numa rua muito pacata e a interação do lixeiro com o cara da construção civil era engraçadíssima. Meu filho adorava o caminhão de lixo e toda vez que ele passava, o Vinícius ia para a porta e ficava dando tchauzinho. E eles acostumaram a chamar o meu filho de Batatinha. Ô, Batatinha! Aí todo mundo gritava, aquela alegria toda. E era muito interessante que aí o cara da construção civil falava, ô cheiroso, não sei o que, gritava. Aí o lixeiro ficava, ô minha aranha, não vai acabar isso aí não, até hoje tem isso aí. Então era muito engraçado, as manhãs eram engraçadíssimas. É, isso mesmo. Jardineiro também. Eu tenho um jardineiro. Jardineiro também, assim, é sensacional, né? Ô, professor, eu ia contar um caso meu aqui, não é caso. Ao contrário, um pouco do que vocês falaram, eu lembro de uma vez que eu entrei no elevador, que tem lá também, assim, de sermos obrigados a ser felizes, a ser efusivos, né? Lembro de uma vez que eu entrei no elevador do meu trabalho e alguém estava lá e falou, bom dia! Eu falei, bom dia. A pessoa falou assim, pai, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Era de manhã cedo, eu estava morrendo de sono e tal, tem isso lá. Professor, eu queria só dizer o seguinte, essa aula foi interessantíssima. Eu tenho 1000 dúvidas a respeito do que foi falado hoje, mas eu vou ter que ouvir de novo e formular as minhas perguntas, assim, que até para formular tem dificuldade. Muito, não é interessante, ela é muito instrutiva e muito profunda. E prática. Prática, o senhor ia falando, mas não dava tempo de eu conseguir aprender e falar. Acho que a gente está sempre passando por isso, assim, dificuldade de aceitar as nossas cruzes, né? Refugar, se sentir abandonado, duvidar da providência. Isso é uma coisa, parece que sempre presente na vida da gente. Sempre. Quando a vida está muito leve, muito suave, nós temos 1000 teorias, né, sobre a santidade, sobre como que nós podemos levar uma vida, uma rotina de oração e tal. Quando chega o sofrimento, quando as fases vão ficando difíceis da vida, isso tudo desaparece, você se recolhe e pergunta por que isso está acontecendo comigo. Então, uma aula muito boa, mas que eu realmente vou ter que ouvir ela de novo para conseguir me situar nela. É isso. Isso mesmo. E anota as perguntas que nós podemos discutir a qualquer momento, amanhã, depois, enfim. Que bom. Vamos. Porque esse entendimento da vida espiritual, Cristina, é um entendimento que a gente precisa ter. É necessário que a gente tenha. Porque isso é o aspecto prático da vida católica. E veja, quando o São Francisco de Sales menciona a palavra alegria, os santos normalmente, não é essa que eu falei, não é essa alegria de boteco, não é essa alegria que transborda, que você sai gritando, não é essa. Não é essa, porque essa não se mantém, como você disse, nos momentos de sofrimento. Mas esta alegria que o santo fala se mantém nos momentos de sofrimento, nos momentos de real preocupação. Esta é a que se mantém, não é essa expansiva de dançar no TikTok, entendeu? Não, essa não se mantém. Existe um aspecto que eu acho assim de necessidade de orientação e informação
que é o problema do remorder, você se situar, conseguir entender o seu sofrimento sem lidar com a sua dificuldade de maneira extremamente culposa, no sentido de que as coisas repetem, e a gente muitas vezes remorde o sofrimento com uma culpa por não conseguir lidar com ele. É uma coisa impressionante isso, professor. Exatamente. A gente se culpa das situações, né? E eu falo que, às vezes, a gente sempre, através de relances na vida cotidiana, ou diante de situações aí do mundo, a gente consegue perceber a forma como o cristianismo, a doutrina cristã, o catecismo da igreja foi muito deturpado. E na minha época de adolescência, isso é bem, acho que demoníaco, né? Era muito comum a gente ouvir digamos assim, mais de um ambiente mais, como o senhor disse, sofisticado, academia, essa crítica ao que eles chamam de culpa judaico-cristã. A culpa judaica. Eu tinha uma amiga de infância, né? A gente morava no mesmo bairro, era muito interessante, assim, a família de norte-americanos e tal, e o pai intelectual, e me dava livros, tipo Bruno Bettelheim, essa turma aí do Alberoni, esse povo sofisticado, né, do sentimentalismo e tal. E essas pessoas, acho que todo mundo analisado e tal, e tinha isso, você tem a culpa judaica, é aquela ideia de que é a repressão, aquela ideia freudiana. Freud. Isso. A repressão dos instintos mais profundos causa neurose. É a culpa judaico-cristã. Sei. Uhum. E falava dessa forma. Então, isso estraga, ou estragou, o nosso entendimento de uma vivência cristã da vida como ela é. Claro. Essa vida que você cai, levanta, e tenta se reerguer de novo. E assim, foi isso, professor. Mas eu vou fazer isso, eu vou ler, anotar e vamos voltar nisso. É muito bom. Cristina, esse é o tema que a gente está tratando nas nossas palestras de sábado para os pais, lendo o livro do E. Michael Jones chamado Modernos Degenerados. O tema central do livro é esse. O tema central do livro é esse. Como os intelectuais, os degenerados, para fugir dessa tal culpa, criaram toda a civilização que nós temos hoje. Exatamente isso. É a fuga dessa culpa que criou a nossa civilização de hoje, descristianizada, né? Assim, é isso. Você matou a charada. É exatamente isso. Baseado nesses pressupostos. Agora, você vê, a mística católica, ela é tão diametralmente oposta a isso. Não é só diametralmente oposta, como ela é superior, ela não dialoga com esse pessoal, porque assim, não há diálogo. Não tem diálogo entre, enfim, Freud e São Francisco de Sales, tá? Estão nos níveis tão diferentes que não há... É outra coisa. E nós não conhecemos essa outra coisa, né? Esse é que é o problema. Né? Mas enfim, que bom que vocês estão gostando, né? Pelo menos. Mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, né? As observações, as discussões. Nós estamos, então, voltaremos, se Deus quiser, amanhã, na página 124.
do nosso livro e do nosso santo, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Joaquim, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.